Boa tarde a todas e todos. Eu queria, de modo muito especial, cumprimentar a nossa presidente, deputada Tia Ju, que eu tenho a felicidade de ter como companhia na bancada das 9 mulheres que integram esse parlamento. Eu quero iniciar minha fala cumprimentando todos os servidores públicos desse Estado, porque sou uma servidora pública, tenho muito orgulho de ser servidora pública, e eu faço cumprimentando nas profissões dos policiais civis e policiais militares e na figura dos professores, porque eu tive como felicidade, como minha primeira atuação como profissional, ser professora primária. Embora não numa escola pública, embora seja fruto da escola pública, do primário à universidade, mas fui professora primária. E quero fazer uma saudação especial aos servidores públicos da área da saúde, do denominado carreirão, né? Lembrando aqui e pedir aqui a atenção especial do nosso presidente, sempre tão importante nas grandes lutas travadas nessa casa, do nosso líder, deputado Edson Albertassi. Eu quero dizer que foi fundamental a participação do deputado Jorge Pisciani, do deputado Edson Albertassi, na solução da nomeação imediata e já determinada no escalonamento e no calendário dos 734 oficiais de cartório aprovados num concurso público. Sei que o deputado Paulo Ramos, como presidente da Comissão de Trabalho, está encabeçando essa luta é anterior à nossa chegada a essa casa, já que eu sou uma deputada de primeiro mandato, mas tenho absoluta certeza que tanto o nosso presidente quanto o nosso líder do governo estarão empenhados nessa causa, e quero colocar o meu mandato à disposição de todas e de todos, porque é fundamental que se reconheça esse direito que foi votado por essa casa. E lembrando aqui uma fala do nosso presidente que diz que esse plenário é soberano. Então, a vontade desse plenário tem que ser cumprida pelo Poder Executivo, e eu sei que não faltará apoio do Poder Legislativo nessa luta de todas vocês. E eu queria, senhora presidente, traduzir a minha fala no dia de hoje a partir de um evento que eu tive a felicidade de participar na última segunda-feira, e lá estavam outros deputados, inclusive a senhora, né, que foi o lançamento do Mapa Estratégico do Comércio, um programa produzido pela Federação do Comércio, pela FEComércio, em parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro. Entre outras coisas que esse programa fez, foram 2 ações que devem ser destacadas. Em primeiro lugar, uma ação destinada à polícia, em particular à Polícia Militar, com a concessão de 5.000 bolsas para os familiares de policiais militares e policiais militares para a utilização de cursos produzidos pelo SENAC. Nós sabemos aqui da importância dos cursos produzidos, sobretudo dos cursos produzidos na área tecnológica e, sobretudo, dos cursos profissionalizantes. No mesmo sentido, a FEComércio, ela quer traduzir nos moldes da denominada Operação Lapa Presente, que é uma operação que é dirigida pela Secretaria de Governo, que começou lá no governo Sérgio Cabral, na figura do nosso secretário Wilson Carlos, e hoje na figura do secretário Paulo Melo, e essa operação ela contribui muito com a atuação das forças policiais, seja no policiamento preventivo, ou seja no policiamento repressivo, no sentido da investigação, porque é voz corrente, muitas vezes, não só evitar a prática do crime, mas a prisão de pessoas contra as quais há mandado de prisão, e pessoas que, de forma recorrente, vêm praticando pequenos furtos ou roubos naquela região denominada Lapa Presente. E a FEComércio, então, assume a responsabilidade de reproduzir esse modelo, que é um modelo já testado e vitorioso, em 3 regiões dessa cidade. E nessas 3 regiões, especialmente na Barra, na Lagoa e também no Meier, no Grande Meier. E eu, particularmente, fico muito feliz quando eu vejo, quando todas as decisões políticas caminham para o subúrbio. E quero fazer aqui um elogio ao prefeito Eduardo Paes,
que tem traçado na sua política esse olhar voltado para o subúrbio. Eu que sou da Penha, eu que sou suburbana com muito orgulho, quando eu vejo esse carinho especial, por exemplo, com Madureira, que acaba chegando a todo o subúrbio. Então, olhar o município, olhar o bairro do Meier é fundamental, não só pelo que representa a nível de comércio, mas, por exemplo, não sei se sabem, o Meier é o segundo bairro de maior presença de população da terceira idade. Há uma demanda adormecida no Meier, que é a criação de uma delegacia da terceira idade. Então, olhar para o Meier também é interessante. E todos nós, né, fomos brindados com um excelente debate, né, conduzido aí pelo jornalista Jorge Vidor, e também recebemos o que eles denominam um mapa estratégico, que fizeram um belo estudo, né, não só do Estado do Rio de Janeiro, sobre o olhar do serviço, do comércio, da educação, do ambiente, da segurança, mas também, né, tentando cruzar todos esses dados e como isso faz um impacto, né, com o que é hoje o traço do Estado do Rio de Janeiro, em particular da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender, e eu tive a oportunidade de não ler todo, né? Estou fazendo um estudo que eu acho que é fundamental, é uma pesquisa muito bem feita, eu quero elogiar aqui o presidente Orlando Diniz, não só pela pesquisa, pelo trabalho da FEComércio, mas pelo evento também com que nos brindou, né? Para a gente ter uma ideia, essa área de comércio de bens e serviços, ela atua com 349 mil estabelecimentos comerciais. Isso garante 2 milhões de empregos formais. Se nós olharmos que a população do Estado do Rio de Janeiro, ela é composta por 16 milhões de habitantes, nós podemos dizer que 8% da população do país está no Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é um estado que tem uma densidade demográfica de 376 habitantes por quilômetro quadrado, só perde para Brasília. Dos 92 municípios que compõem o Estado do Rio de Janeiro, 21 municípios estão na denominada região metropolitana. Portanto, se nós cuidarmos e resolucionarmos os problemas que alcançam a região metropolitana, nós vamos estar resolvendo problemas de 12,2 milhões de habitantes. Portanto, nós vamos estar resolvendo 70% dos problemas daqueles que habitam o Estado do Rio de Janeiro. Quando a gente pensa que 2 milhões de pessoas têm empregos formais produzidos pelo comércio, a gente tem que entender que a renda mensal domiciliar do Estado do Rio de Janeiro é de R$ 1.193 mil. O Rio de Janeiro é a 6ª maior renda quando nós comparamos todos os 27 estados da federação. E quando eu falo em renda mensal domiciliar, eu estou falando de renda proveniente do trabalho. E quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de trabalhadores ocupados, nós podemos dizer que 1/3 da população do Estado do Rio de Janeiro não tem carteira de trabalho. No Brasil, 45% são trabalhadores que não estão no mercado formal do trabalho. Esse mesmo estudo não só olha o trabalho, mas vê também a questão da educação. E aí eu quero me valer do ensinamento trazido, né, pelo economista e sociólogo Gilberto Damenstein, que ele nos lembra o seguinte, que a gente tem que acabar com essa tirania de achar que o bacharelado é a solução dos nossos problemas. Claro que não. Eu acho que um bom curso tecnológico, um bom curso profissionalizante,
pode estar, já vou terminar, pode estar ajudando a contribuir para essa formação de mão de obra, que é uma mão de obra que pode ser qualificada. Eu não preciso formar mecânicos, mas eu posso ter mecânicos que cuidem, por exemplo, eu me lembro aqui de uma fala do governador Sérgio Cabral, num evento da Secretaria de Ciência e Tecnologia, ocupado então pelo prefeito Alexandre Cardoso, quando ele falava que se procurava, quando se falava em mecânico, se procurava um mecânico que cuidasse do carro automático, né? Que acompanhasse as mudanças que a tecnologia traz. Então, eu acho que essa também pode ser uma importante contribuição. Quando a gente fala de educação, 6,9% da população brasileira é analfabeta. Na região sudeste, 4,2%. E no estado do Rio de Janeiro, 3,8%. Portanto, os índices do estado do Rio de Janeiro são melhores do que os índices da região sudeste. E quase metade do índice que a gente compara do índice brasileiro. Sendo que na região metropolitana, houve uma redução de 50% dos analfabetos. Comparando os dados de 2010 com 2014, que é o dado dessa pesquisa, uma redução de 50% que importou em 3,3%. E quando a gente fala dos grupos de estudo, daquelas pessoas que estão aumentando o seu estudo, ou seja, estão tendo estudos entre 11 e 14 anos, a gente vê que em 2001, nós estávamos com 22% no estado do Rio de Janeiro, em 2013 com 40%, e hoje com 42,2% pontualmente na região metropolitana. Então, a gente pode dizer, e esse estudo de 11 a 14 anos, eu não estou falando apenas do ensino universitário, eu estou falando do ensino médio, eu estou falando dos cursos de tecnólogo, eu estou falando aqui do estudo avançado nos seus estudos. E à noite não poderia terminar de outra forma, a não ser tendo o privilégio de ouvir o ex-prefeito da cidade de Nova York, Rudolph Giuliani, e eu quero me despedir com as palavras do prefeito, reconhecidamente aquele que tirou a cidade de Nova York das capitais onde havia uma maior incidência criminal, que discutiu, isso merece, né, com certeza, uma outra manifestação minha para poder traduzir aquilo que disse o prefeito Giuliani, mas que defendeu aqui a tese das janelas quebradas, ou seja, o combate ao crime, às pequenas contravenções, porque quando eu vejo um edifício com as janelas quebradas, eu não me importarei de atirar mais uma pedra e continuar a destruição desse edifício. E a primeira coisa que disse o prefeito Giuliani foi o seguinte: a primeira forma de combater o subdesenvolvimento e enfrentar as questões da segurança é combater a corrupção. O primeiro ensinamento do prefeito, que foi vitorioso no enfrentamento da questão da violência e da criminalidade, é combater a corrupção. E ele nos lembrou: se a Colômbia está conseguindo, vocês podem. E aí, prefeito, eu me lembrei o quanto esse país já foi sangrado, quantos escândalos esse país já viveu, e quanto esse país é rico, e há quanto tempo talvez nós poderíamos já estarmos aí com status de primeiro mundo. Muito obrigada, presidente. Desculpa pelo passar do tempo. Obrigada mais uma vez.